programa Eclésia dessa noite, falando um pouco sobre a Virgem Maria, sobre o culto a Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora Aparecida. O título correto é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. No primeiro bloco, nós comentamos já sobre isso e outras coisas interessantes, outras coisas bacanas, curiosidades. Enfim, a gente continua a conversar agora no segundo bloco. Padre Guido, eu falei agora há pouco que, na volta aqui do intervalo, a gente estava falando no bloco anterior da família real, né? Dom Pedro II esteve no ano de 1822, aliás, Dom Pedro I, melhor dizendo, esteve no ano de 1822 visitando Nossa Senhora, lá em Guaratinguetá, Nossa Senhora Aparecida. Depois a sua neta, a Princesa Isabel, no ano de 1888, mesmo ano que foi inaugurada a Basílica Antiga, dedicada a Nossa Senhora, presenteou então Nossa Senhora com a coroa e o manto, como a gente conhece até hoje, né? Quando a gente pensa na Senhora Aparecida, a gente imagina ela de coroa e manto, né? E foi a Princesa Isabel justamente que a presenteou. Agora, o Brasil tem um padroeiro. Como é que é o nome do padroeiro do Brasil, Padre Guido? É São Pedro de Alcântara. Um santo espanhol, né? Um santo da Espanha, mas que foi escolhido pelo magistério da Igreja como padroeiro também do Brasil. Vale lembrar que esse título vale até hoje, pois a família real portuguesa era devoto de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, aliás, foi aquele diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Perfeito. Né? Contemporânea a ela, né? Entramos exatamente no estilo de vida contemplativa, um homem profundamente sábio, devoto, inteligente e, naturalmente, de um comportamento extraordinário. Eu acho que a escolha que fizeram dele como padroeiro do Brasil, nota 10. Eu também concordo, Padre Guido. Infelizmente, ele é um pouco esquecido muitas vezes, mas o Brasil ainda tem um padroeiro, né? Depois, mais recentemente, nós temos um copadroeiro, que é São José de Anchieta, né, que é copadroeiro do Brasil, mas o padroeiro do Brasil é São Pedro de Alcântara, porque a família real portuguesa tinha devoção a ele. Aliás, Dom Pedro I chamava Pedro de Alcântara em homenagem a São Pedro de Alcântara. Então, esse santo espanhol já era padroeiro do Brasil no período que a devoção à Nossa Senhora Aparecida começou a ficar popular. Então, o Brasil tinha um padroeiro, mas não tinha uma padroeira. O Padre Guido já explicou no bloco anterior que Nossa Senhora da Conceição tem a ver com a relação daquela imagem que Nossa Senhora está grávida, perfeito, muito comum naquele período, né? E que é a padroeira de Portugal. Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Portugal. Todos os países de língua portuguesa, na qual Portugal, inclusive, tinha colonizado, tinham costume naquele período de adotar Nossa Senhora da Conceição também como a padroeira. Porque Portugal tinha ela como padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e os países de língua portuguesa também. Mas isso não tinha acontecido com o Brasil. Como eu acabei de dizer, São Pedro de Alcântara era o padroeiro do Brasil. Porém, Padre Guido, a intervenção divina veio em nosso socorro, né? E desde todo esse episódio de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de encontrar na imagem justamente uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, o Brasil passou também a ter como padroeira Nossa Senhora da Conceição, com pormenor, Aparecida. Agora, isso não ficou só na devoção popular, porque a igreja chancelou isso, né, Padre Guido? Explica pra gente como é que os papas, a partir de então, começaram a deixar claro essa história a ponto de proclamar oficialmente ela como padroeira do Brasil. Exato. Temos uma longa sequência de documentos que comprovam exatamente a intervenção e a presença dos papas em Aparecida. Presenças física, como também através de representantes, como sobretudo através de documentos que permanecem como uma prova, né, de pleno acordo da parte do magistério da Igreja. Certo. O saudoso grande e santo padre, o Papa Pio X, por exemplo, mandou coroar a imagem de Nossa Senhora no ano 1904. Olha que interessante. Belíssimo este gesto, delegou um cardeal que passou o Oceano Atlântico para vir coroar em nome do Papa a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Certo. O saudoso Papa Pio XI, no dia 16 de julho do ano 1930, proclamou Nossa Senhora Aparecida como rainha e padroeira principal do Brasil. Então foi o Papa Pio XI que a proclamou como padroeira. Exato. Legal, gostei que o senhor falou, hein, Padre Guido? Não é só padroeira, padroeira e rainha. Rainha também. Rainha e padroeira principal do Brasil. Certo. O sucessor de Papa Pio XI foi o saudoso Papa Pio XII, certo, que reinou do ano 1939 até o ano 1958, 19 anos. Papa Pio XII
no ano 1958. Quer dizer, finalzinho do seu pontificado, né? Exato, não faltava poucos meses praticamente para faleceu, sim, tenho certeza, 9 de outubro, é a data do falecimento dele. Ele criou a Arquidiocese de Aparecida. Então, o nome de Aparecida também foi um nome popular, nasceu pela devoção do povo, pertencia ao município de Guaratinguetá, entre aspas, terra de um outro santo, né? Terra abençoada. Exato. Né? São Frei Galvão é de lá. São Frei Galvão é de lá, exato. Né? Quem diria? O santuário ao lado da terra de um grande santo também. Né? E o Papa, portanto, Pio XII, criou a Arquidiocese de Aparecida, que hoje é uma das arquidioceses de maior destaque, sobretudo porque, devido ao grandioso santuário mariano, o fluxo e a presença de pessoas que professam a nossa fé e que amam a Nossa Senhora, praticamente não tem trégua, é o ano inteiro, dia e noite. Olha, temos que agradecer a Deus, sobretudo para a presença constante dos missionários redentoristas, né, que cuidam do santuário. Papa Paulo VI, no ano 1967, ofereceu uma rosa de ouro. Também este gesto é muito belo, porque não é o único santuário mariano no mundo que ganhou uma rosa de ouro da parte do Papa. Mas virou um costume, né, Padre Guido? Perfeito. Também o Papa Francisco também fez a mesma coisa, né, quando esteve aqui. Portanto, Papa João Paulo II, que é santo, no dia 4 de julho daquela histórica visita que durou 15 dias ao Brasil, né, ele era jovem, tinha sido eleito no 78, 2 anos antes, e até hoje a presença de um Papa fora do Vaticano em visita pastoral é o Brasil que ocupa o primeiro lugar pelo tempo. Que legal. Sim, 2 semanas cheias, né, de atividade, de encontro do norte ao sul, de Manaus até Porto Alegre. O Papa João Paulo II, hoje santo, no dia 4 de julho de 1980, consagrou a nova basílica dedicada a Nossa Senhora, entre aspas, não estava ainda terminada na sua construção. Estava acabando as obras, mas ele já fez a consagração. Exato, com as obras ainda em andamento, mas ele fez questão de consagrá-la. E no mês de maio do ano 2004, concedeu indulgências aos devotos de Nossa Senhora Aparecida por ocasião do centenário da coroação da imagem e da proclamação de Nossa Senhora como padroeira do Brasil. Olha, portanto, minha gente, temos todo o favor positivo do magistério da Igreja, sem falar depois, né, dos últimos nossos papas, né, Bento XVI também que esteve aqui, Papa Francisco também que esteve aqui, e sem esquecer que a cidade e o santuário de Aparecida continuam sendo lugar de realização de inúmeros congressos, até internacionais e mundiais, sobretudo para avaliar a caminhada que o povo católico faz no mundo inteiro. Quer dizer, além de João Paulo II, né, ter ele próprio consagrado a atual basílica, né, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, dispensa a apresentação, né? A relação do querido São João Paulo II com Nossa Senhora, que é belíssimo. Nossa, foi bonito aqui no Brasil também, a gente vê isso de perto. Sim. O próprio Papa Bento XVI, que esteve lá no ano de 2007, o Papa Bento XVI também ofereceu uma rosa de ouro. Uma rosa de ouro também nele, exato. Ele ofereceu uma rosa de ouro a Nossa Senhora Aparecida, mantendo o costume que a gente estava dizendo. E 6 anos atrás, é inesquecível visita também, né, no santuário, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e Papa Francisco. Né, o Papa Francisco também esteve. Também esteve. Ele já conhecia, porque já esteve outras vezes. Ah, né? Como cardeal já tinha vindo antes, sim, né? Sim, porque não esqueçamos, inclusive, na ocasião da vinda de Papa Bento... Em 2007? 2007, o Papa Bento veio ao Brasil, seja para... proclamar o Frei Galvão como santo. Naquela ocasião ele canonizou o Frei Galvão lá em São Paulo. Exato, e também para a abertura
da 5ª Conferência Latino-Americana do CELAM, com a presença de todos os bispos. Já tinha vindo como cardeal, depois voltou como Papa. Muito legal. Então, os 3 últimos papas lá estiveram, mas o Padre Guido leu a lista longa dos outros papas que também colaboraram com isso. Agora, além desses queridos papas que lá estiveram, São João Paulo II, que é um Papa Santo, lá esteve, mas teve um outro santo também que visitou principalmente a Basílica Antiga. A Basílica Antiga, lá em Aparecida, fez questão de rezar um terço, que foi São José Maria Escrivá. Lá esteve também na Basílica Antiga, portanto, lá na Basílica Antiga hoje tem uma imagem dele, lembrando que ele visitou Nossa Senhora, também um outro santo da igreja que lá esteve, né, Padre Guilherme? Exato. Não tenho prova da Irmã Dulce, que também será canonizada, né? Pois é, a Irmã Dulce é nossa santa brasileira. Com certeza também ela deve ter visitado o Santuário de Aparecida. Provavelmente, provavelmente, né, Padre Guilherme? E que Deus seja louvado, a gente viver num país onde os santos mostram que a santidade é possível, né, ser realizada graças à generosidade de cada um de nós de responder à vocação que Deus nos dá. Maravilha. Bom, além de toda essa riqueza, essa beleza que nós vemos relacionados à fé mariana, do ponto de vista bem brasileiro, Padre Guido, vale destacar também que as graças recebidas pela intercessão de Nossa Senhora nesse santuário não tem fim, são incontáveis, né? Durante muito tempo lá na Basílica, a famosa Sala dos Milagres, né? A gente via perna de gesso, braços, um monte de fotografia e tudo mais. Hoje o santuário modificou um pouco, mas manteve vários desses sinais. Sim. Tem sinais, milagres famosíssimos, por exemplo, naquela ocasião, né, Padre Guido, onde um escravo, né, que estava sendo perseguido, pediu que, ao passar por aquela região, que visitasse o santuário de Nossa Senhora Aparecida. E as correntes que o amarravam, que eram correntes pesadíssimas, soltaram sozinho, na frente dele, na frente de Nossa Senhora. Né? É uma das histórias famosas que a gente ouve. E eu gosto de uma outra história também, Padre Guido, de um sujeito que não gostava de Nossa Senhora, que queria profanar, inclusive, o templo de Nossa Senhora, pegou o seu cavalo, e o que aconteceu, Padre Guido? Ele quis entrar na igreja, né? Mas o cavalo não subiu. Quando o cavalo botou a sua pata na pedra, a ferradura colou. Colou, exato, né? Não conseguiu. Olha, gente, mas se nós ficamos admirados diante da Sala dos Milagres, como o diácono Eric acaba de dizer muito bem, mas o maior milagre que acontece diariamente é a reconciliação com Deus. Bem lembrado. O milagre da confissão sacramental, minha gente. Os padres que vão lá sempre orientando grupos, levando caravanas, etc., se colocam sempre à disposição das confissões. Como é bom deixar de lado um passado não dos melhores e partir com o coração leve para uma aventura melhor da vida através da absolvição dos pecados. E nós temos que agradecer a Deus, porque este milagre da conversão espiritual é o milagre mais comum, diácono Eric, que acontece em todos os santuários marianos do mundo. Maria, em poucas palavras, realiza a sua missão nos entregando a Jesus. Ela nos leva a Jesus. Por isso, como não somente é belo e gratificante, mas como vale a pena manter esta estrutura de devoção e de fé e fazer até qualquer sacrifício. Tantas vezes há pessoas que chegam até enfrentando, digamos assim, transtornos até na viagem, pessoas que fazem até centenas de quilômetros a pé, naquela passarela que une as duas basílicas, a chamada velha, a antiga e a nova. Quantas pessoas até de joelho? A título de curiosidade, são 480 metros de joelho. Olha onde é que chega a devoção de uma pessoa quando quer alcançar uma graça e sabe que quando é acompanhada até pela humildade, até por alguns sacrifícios, se consegue alcançar este objetivo, né? Olha, é o mesmo Jesus que aponta o caminho da renúncia, da oração e do sacrifício para colaborar a nossa fraqueza e receber as graças divinas.
Padre Guido, algum tempo atrás aqui na Rede Século XXI, nós exibimos um documentário muito interessante sobre Nossa Senhora Aparecida, que eu convido agora os nossos amigos a assistir um trechinho aqui dentro do programa Eclésia. Aliás, você vai ver que nesse documentário a gente acabou tendo notícia de uma coisa muito interessante que talvez não é todo mundo que conheça. Houve um período na história, né, ainda na Basílica Antiga, que a imagem de Nossa Senhora original, aquela que foi encontrada lá mesmo no Rio Paraíba, ela foi quebrada, né? Uma pessoa, né, maluca acabou quebrando, deu um baita trabalho para a reconstrução, mas assim foi feito e até hoje essa imagem, então, está lá para que seja prestado o culto devidamente no atual santuário de Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe essa história. Em 1978, a imagem de Nossa Senhora foi quebrada. Deu um vento muito forte aqui, mas muito forte. Dizem as pessoas que o vento vinha de lá aqui em direção à igreja. Mas chegamos para a última missa. Eu não estava presente na missa, mas ela aconteceu às 20 horas. As luzes acesas, uma missa normal, ainda mais à noite. Exatamente às 20h10, as lâmpadas todas da igreja se apagaram. Neste momento, tinha na frente do nicho de Nossa Senhora um jovem de 19 anos. Esse rapaz quebra o nicho da imagem, se aposta dela, né? E o povo se assusta com aquilo, né? O guarda que ali estava vai tomar a imagem dele e ele lança a imagem no chão e ela parte em mais de 100 pedaços. Nós sabemos, até pelas fotos, que a única coisa que não quebrou foi a mãozinha de Nossa Senhora, as mãos em oração. Mas graças a Deus, pelas mãos abençoadas também de Maria Helena Chartuni, ela foi restaurada e está conosco. Novamente está aqui na sua casa, né? Nós estamos, este ano de 2017, celebrando 300 anos. Não é pouco tempo, né? Se a gente vê o nosso país, tem 500 anos, não é? 300 anos de devoção, são muitos, muitos anos. E de lá para cá, a devoção a Nossa Senhora só vem aumentando. Quem vem a Aparecida percebe isso. O número de devotos que vem aqui cada ano, me parece, se eu não me engano, está superando a casa dos 10 milhões anuais. Hoje, no ano de 2017, o único santuário católico que consegue ter mais visitantes, e não muitos mais, é só Guadalupe, no México. E a gente vê que a Aparecida, que como grande basílica surgiu bem depois, ela superou a todos. Então, quer dizer, a matemática não é uma opinião, e a matemática diz que a participação aqui cresce cada ano. No Santuário Nacional a gente percebe isso em números. No último ano nós recebemos no Santuário Nacional 12 milhões de peregrinos. Lembrando que há 10 anos atrás nós recebemos no Santuário 7 milhões de peregrinos. Então é um número muito grande e isso mostra que a devoção à Nossa Senhora cresce a cada dia, sem dúvidas. Há uma permanente necessidade, sobretudo popular, da relação a uma dimensão transcendente, ainda que seja para mera proteção individual, que faz com que mesmo em épocas de secularização, em que à partida essa dimensão desapareceria, ela esteja permanentemente presente e, em alguns casos, até se possa verificar algum aumento. O que é verdade é que não desapareceu e é muito significativa para a população. Com todas as misturas que possa ter, não deixa de ser significativo. Portanto, é um dado que está aí e que temos que admitir que é significativo. Não há uma diminuição do prestígio de Nossa Senhora na sociedade brasileira. Ela goza ainda de uma importância muito grande dentro da sociedade brasileira, seja do ponto de vista religioso, enquanto uma figura religiosa católica, seja do ponto de vista social, e pensando, por exemplo,
a utilização do ícone de Nossa Senhora, inclusive pelo movimento negro. Depois de Deus e de Jesus, ninguém foi maior que Maria. Por isso, nós cristãos católicos temos uma grande devoção para com Nossa Senhora. Para mim é importante esse pedido à Nossa Senhora Aparecida, porque através da minha fé eu estou agradecendo ela e estou pedindo, renovando meus pedidos, né, das coisas que eu já consegui e das coisas que eu almejo conseguir, né? Eu fiz a promessa para o meu pai porque ele perdeu a saúde por conta da diabetes. Aí eu pedi para Nossa Senhora que se ela devolvesse a saúde, ele pudesse voltar a trabalhar no campo, que nem ele sempre gostava de fazer, que eu trazia uma camisa que ele usasse mais na roça. E graças a Deus hoje nós dois trabalhamos juntos, nós apanha café, nós trabalhamos na roça junto. Eu vejo que a Aparecida traz uma mensagem integradora. Olha, a Aparecida é aquele lugar onde brasileiros de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todos os ambientes, quer dizer, você, aqui gaúchos, mineiros, nordestinos se encontram e se reconhecem. Continua uma persistência de grandes lições que o povo simples dá a esses arrogantes. Eu acho que a imagem aqui de um dos milagres da Aparecida, do cavaleiro arrogante, que achava que não era para ele aquele assunto, continua a ser uma imagem viva, porque continuamos, enfim, a conhecer os arrogantes desta terra, que talvez devessem aprender muito mais com o povo simples, tem muito mais a ensinar do que às vezes a doutrina dos arrogantes. Uma imagem quebrada, tirada das águas do rio, mostra para nós que nós temos que a cada dia restaurar, procurar restaurar a nossa fé. O povo brasileiro, que é um povo esfacelado muitas vezes pela dor e pelo descaso daqueles que governam o nosso país, muitas vezes cansado, ele não se cansa de procurar se restaurar através da fé e, claro, através da devoção à Nossa Senhora. Nossa esperança é que a imagem de Aparecida possa se tornar um polo agregador, minimamente agregador, do nosso sentimento enquanto brasileiros. Pequenina restaurada, a sua imagem nos ensinou a ser um povo que não sabe esmorecer. Maria nos ensina a tolerar, Maria nos ensina a respeitar, Maria nos ensina a amar o diferente e acolher o diferente, seja qual for a diferença. Acho que os 300 anos é a mensagem da fé. Quem imaginaria que uma imagem colhida em uma água, indo para uma choupana simples, conseguiria abranger todos esses nossos devotos? Tá aí, né, Padre Guido? Que bonito a gente acompanhar um pouco essa história, que a gente não cansa de ver. Sempre tiramos proveitos, é sempre belo e a gente sempre aprende com tudo isso. Não somente quem vai na Aparecida, quando vai embora, deixa um pouco de saudade, né? Porque aquele ambiente, e já programa também uma outra oportunidade, porque ninguém vai embora de mãos vazias. Nossa Senhora tem esta missão de cuidar de cada um de nós, até da nossa fraqueza humana, para nos robustecer, fortalecer e para que possamos testemunhar com alegria que somos membros de uma vida eterna para a qual fomos chamados. E até hoje são os padres redentoristas que cuidam de tudo isso, né? Exato, parabéns para os padres. Desde o ano 1894, olha só, que chegaram aí. Talvez porque o fundador deles, Santo Afonso Maria de Ligório, era
dizer que era devotíssima de Nossa Senhora, dizer pouco. É pouco, né? Autor daquele famoso livro As Glórias de Maria, As dele, Glórias né? de Maria, exato, né? E, portanto, parabéns para os padres redentoristas por esta belíssima missão de acolher todos os romeiros e de dar aquela assistência, digamos assim, tanto necessária, mas que dá tanto frutos positivos, sobretudo porque uma pessoa sai daí renovado na sua fé. Então encerre, por favor, Padre Guido, esse programa com a sua bênção. Certo, e sejamos todos devotos de Nossa Senhora, gente, hein? Olha, me orgulho de dizer uma coisinha, não quero passar do tempo, mas olha, nos montes que separam a Itália da Áustria, são chamados Dolomites, de 4.000 metros de altura, tem uma capela, a capela mais alta da Europa, a 3.800 metros, onde o Padre Guido colocou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que bonito, Padre Guido. Está lá. E esta capela passou ultimamente por uma reforma, mas me comunicaram, Padre, o lugar que o Senhor reservou com aquela belíssima imagem do Brasil, ele nos chama de Aparecida, de Nossa Senhora do Brasil, está lá no seu lugar. Que continue abençoando também na Itália e, sobretudo, a cada um de nós que está aqui no Brasil. Amém. A bênção de Deus é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Guido. Foi muito legal conversar com esse assunto interessantíssimo com o senhor. Na semana que vem a gente volta para mais um Programa Eclésia. Curtam a página do Programa Eclésia no Facebook, que é uma maneira da gente espalhar nosso trabalho de evangelização também pelas redes sociais. Mas aqui sempre a gente vai se encontrar aqui na Rede Século XXI, toda terça-feira, nesse horário, e também o nosso reprise aos domingos, né, com assuntos interessantes da doutrina da Igreja. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.